Houve um momento na história do nosso mundo em que a Europa esteve prestes a colonizar cada canto do globo. Mas como chegamos a essa situação? Por que foi o Reino Unido que colonizou a Índia, e não a Índia que colonizou o Reino Unido? Por que alguns países decidiram se embarcar no caminho da colonização? O que os impulsionou nessa direção? É uma questão peculiar, considerando que, por grande parte da nossa história, Índia e China foram as regiões mais populosas e desenvolvidas do mundo. No entanto, num piscar de olhos, nações com populações infinitamente menores do que esses gigantes invadiram e assumiram o controle do mundo. As motivações por trás desse fenômeno são diversas. Vamos em ordem. Uma das razões fundamentais para a rápida evolução dos países europeus em relação aos outros tem raízes no clima, especialmente no inverno. Imagine, o que aconteceria se você passasse um dia inteiro em um ambiente com temperaturas entre 30 e 40 graus? No final do dia, você poderia ter uma forte queimadura, mas sobreviveria. Por outro lado, se passasse um dia a temperaturas entre 30 graus negativos e 40 graus negativos, acabaria morrendo de hipotermia. Por essa razão, muitos países europeus, particularmente os do norte, não tiveram escolha senão adotar uma perspectiva de longo prazo. Sem uma organização meticulosa voltada para o futuro, nesses ambientes, corria-se o risco de não ter lenha suficiente ou comida em quantidade adequada, especialmente considerando as dificuldades de trabalhar ao ar livre e cultivar terras geladas. Para sobreviver, as populações europeias foram forçadas a aperfeiçoar métodos de conservação de alimentos a longo prazo e a organizar as colheitas de modo a coletá-las antes do inverno. Também foram impulsionadas a inventar novas ferramentas para cortar árvores mais rapidamente, a fim de ter lenha para o aquecimento, e induzidas a buscar métodos para obter vitaminas e outros nutrientes na ausência de vegetais. Em suma, esse ambiente hostil estimulou alguns países a prestar mais atenção no futuro, desenvolvendo assim uma organização meticulosa. Em contraste, muitas áreas da Ásia ou da África, a fertilidade do solo e as altas temperaturas tornavam a sobrevivência menos desafiadora. Consequentemente, a organização não era tão voltada para o longo prazo, mas mais do tipo, vivo hoje com o que tenho hoje e viverei amanhã com o que terei amanhã. E como nesses ambientes muitas plantas estavam quase sempre disponíveis na natureza para a colheita, muitas antigas civilizações desses continentes nem desenvolveram uma atividade agrícola intensiva. Afinal, por que se esforçar se a natureza fornece tudo o que precisamos para sobreviver? O segundo motivo se relaciona com a história da Europa. Ao contrário de outras regiões do mundo, a Europa foi um teatro constante de guerras, tornando essencial para seus habitantes desenvolver novas tecnologias para sobreviver aos conflitos. Claro, a Europa não foi a única região que experimentou conflitos no passado. Na China, na Índia, enfim, por todo o mundo, houve lutas, e os exércitos envolvidos eram frequentemente muito maiores. No entanto, os europeus presenciaram um número excessivamente alto de conflitos. Por exemplo, quando os chineses descobriram a pólvora, utilizaram-na inicialmente para fogos de artifício, com um propósito lúdico. Mas quando os europeus a descobriram no século XIV, pensaram em um único uso. Como podemos usá-la para derrotar os franceses? Somente no século XVII começaram a utilizá-la para fins civis, como em minas e outras atividades pacíficas. Portanto, o que isso nos ensina? Que a intensa competição pela sobrevivência impulsionou os europeus a buscar novos métodos para derrotar seus adversários, fomentando um constante progresso tecnológico. Outro fator histórico, sem o qual o colonialismo talvez nunca tivesse acontecido, é a queda de Constantinopla. Antes dos turcos ocuparem a península da Anatólia e fundarem o Império Otomano, os comerciantes europeus podiam atravessar livremente o Oriente Médio para alcançar a Índia e negociar especiarias diretamente no local. No entanto, com a queda de Constantinopla, os otomanos bloquearam o acesso ao Oriente Médio e os comerciantes europeus foram forçados a buscar rotas alternativas para chegar na Ásia. Nessa empreitada, os portugueses decidiram estabelecer assentamentos ao longo das costas da África e circunnavegá-las para alcançar a Índia, enquanto Cristóvão Colombo, aproveitando a forma esférica do planeta, pretendia navegar para o oeste até as costas japonesas ou chinesas, para depois seguir para o sudeste asiático e de lá continuar para o noroeste até a Índia. Apesar disso, para a surpresa de todos, bem no meio do oceano, descobriu-se um enorme continente. Esta descoberta abriu novas oportunidades para os europeus,
causando inevitavelmente o sofrimento das populações indígenas. O terceiro motivo está ligado à escassez de recursos. Antes do Império Romano, a Europa era coberta por extensas florestas, mas as sucessivas civilizações, necessitando de recursos para a sobrevivência, ao longo do tempo, a esvaziaram para construir infraestruturas e equipamentos militares, enquanto os agricultores as queimavam para criar mais espaço para seus campos. Nos séculos seguintes, a Europa começou a esgotar progressivamente seus próprios recursos, e, para sustentar a crescente população rural e diante do aumento da demanda por matérias-primas durante a Revolução Industrial que introduziu maquinários, luz e produtos farmacêuticos, a Europa sentiu a necessidade de expandir-se para realocar parte de sua população que não tinha mais terras para cultivar, para gerenciar lutas internas entre a nobreza e os servos e para obter recursos. Uma situação muito diferente daquela vivida na Ásia e na África, onde os recursos são ainda hoje muito abundantes. O quarto motivo, precursor da Revolução Industrial, é o Iluminismo. Esse movimento, que teve origem na Inglaterra e alcançou seu auge na França, defendia que tudo tinha causas e efeitos e que tudo podia ser explicado através da ciência, colocando a razão humana acima das emoções, das religiões e de tudo que não pode ser verificado cientificamente. Embora essa mentalidade possa parecer um tanto angustiante e tenha causado a depressão de muitas pessoas da época, gerando uma reação contrária, o romantismo, não se pode negar seu papel fundamental na formação do futuro de cientistas e intelectuais e suas incríveis descobertas. De fato, através de experimentos e estudos, eles forneceram contribuições fundamentais para o avanço do conhecimento nos séculos seguintes. Pouco depois, em 1792, nos Países Baixos, foi estabelecido o primeiro mercado de ações, com o objetivo de permitir às empresas emergentes captar capital e acelerar seu processo de crescimento e inovação. Em contrapartida, em outras partes do mundo, o desenvolvimento social era impedido e retardado por tradições e religiões que proibiam a crítica e, portanto, o progresso. A quinta razão que podemos mencionar diz respeito à formulação dos conceitos de capitalismo e liberalismo por Adam Smith e de marxismo, socialismo e comunismo por Marx e Engels. O surgimento do capitalismo, como seu modelo de sobrevivência do mais apto, impulsionou muitos países durante a Revolução Industrial a produzir a maior quantidade possível de produtos. Gradualmente, a aspiração ao lucro da burguesia começou a tirar milhões de pessoas da pobreza, enquanto as lutas dos movimentos socialistas conseguiram obter condições de trabalho mais dignas. E isso estimulou as economias europeias a buscar competição não só na Europa, mas também em novos mercados ao redor do mundo. E naquele momento, os pequenos países da Europa estavam crescendo enormemente a cada ano, começando a eclipsar gigantes como a China e a Índia. A sexta razão pode ser atribuída à religião cristã. Embora hoje a religião não tenha um papel tão significativo e esteja em declínio na Europa, no passado ela detinha um considerável poder político. Muitos países, seguindo o exemplo das encomiendas espanholas nas Américas e com pretexto de converter e introduzir novas pessoas ao cristianismo, anexaram gradualmente territórios estrangeiros e exploraram os recursos locais por meio de exploradores. A sétima razão está ligada ao nacionalismo e racismo que seguiram o movimento do romantismo anteriormente citado, manifestos na literatura de poetas e escritores da época. Quando os países europeus perceberam seu papel de dominadores do mundo, cada nação começou a se considerar superior, acreditando que suas ideias e cultura eram melhores do que as dos outros e, portanto, válidas para serem exportadas. Nesse período, por exemplo, muitos experimentos pseudocientíficos, nascidos do desejo de entender por que outras sociedades ao redor do mundo eram tão atrasadas, tentaram provar a suposta inferioridade de outras populações globais, especialmente dos africanos, medindo sua capacidade craniana. E veja só a coincidência, os políticos não deixaram escapar essa oportunidade e usaram esses estudos de duvidosa validade científica para justificar a colonização da África e do mundo. Se os africanos eram tão atrasados como sugerido pelos resultados desses estudos, os europeus tinham um dever moral de ajudar a África, exportando a cultura europeia para o continente. A oitava razão pode ser atribuída à proximidade dos países colonizadores com o mar. Ter acesso ao mar e uma poderosa frota naval foi fundamental para os outros países que aspiravam dominar globalmente um fenômeno conhecido como talassocracia, ou domínio sobre o mar. A proximidade com o mar garante acesso ao comércio global e a custos reduzidos, e ainda hoje, de fato, o transporte marítimo é 8 vezes mais econômico que o terrestre.
Se a colonização europeia foi algo bom ou mal, isso é um outro assunto que será discutido em um vídeo futuro. Em conclusão, embora esta lista não esteja completa, eu espero que ela forneça uma visão geral das razões que levaram os europeus a colonizar outros países ao longo da história. Gostou desse vídeo? Se sim, clique à direita ou à esquerda para ver outro. Obrigado por assistir e tenha um bom dia!